Olá! Estamos aqui de novo no nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil e hoje eu tenho o prazer de apresentar, de trazer aqui para conversar com todo mundo, o Elias Moraes, de Goiânia, Goiás. Eu vou passar para o Elias, ele vai se apresentar rapidamente e aí a gente vai começar a nossa conversa. Eu estou hoje com uma outra câmera, estou fazendo um teste, então vocês me desculpem se eu ficar olhando para os dois lados. Elias, querido, bem-vindo. Oi, Bem-vindo. Suzy. Oi, muito obrigado pelas boas-vindas e Querido. aqui para conversar um pouquinho, que bom, né? Eu agradeço pelo convite. Muito Coisa obrigado, boa. Suzy. Bate-papo sempre é gostoso, Elias. É sempre bom. Te apresento um pouquinho aí rapidamente para a nossa turma e aí eu vou começar a te perguntar umas coisas. Tá bom. Bom, gente, eu sou Elias, né? Vão me conhecer mais por Elias Moraes, que é o nome que eu tenho adotado para meus livros ultimamente, para simplificar, né? Elias Inácio de Moraes. Então, eu tenho usado Elias Moraes. Bom, deixa eu ver aqui que eu me apresento. Eu sou casado, pai de 4 filhos, uma maravilha. Eu falo que eu sou o sapo na festa na festa do céu. Não sei se vocês conhecem aquela história, né? Eu Dizem que o conheço, mas eu sapo ficou esqueci. sabendo da festa e quis ir na festa. E ele foi e entrou dentro do violão do urubu e foi de penetra, né? Eu falo que eu me sinto um penetra no meio da minha família. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, uma esposa que eu falo que eu não merecia, mas acho que Deus, para me apaziguar o espírito Querida, um pouquinho, beijo né? para ela, beijo para ela. Pode, muitos beijos para ela, viu? Porque é uma heroína, né? Então, assim, eu tenho uma vida que eu acho muito boa porque eu consegui realizar um projeto que era me aposentar mais cedo para me dedicar à Que bom. causa espírita. Então, eu sou aposentado desde os 56 anos de idade, né? E isso é muito bom. Isso me deu uma possibilidade muito grande de me dedicar à doutrina espírita. E hoje Sim, é meu arroz com feijão. Eu acho querido. que isso é muito bom, Coisa isso é boa. muito gostoso. Coisa Muito boa, bom. Elias. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, deixa eu só ver se tu te lembra. Quando nós fazíamos aqueles vídeos para o Sejus, tu não disse, né, que tu é um dos nossos Ai, participantes lá mesmo. do Sejus. Ixi, eu participo de tanta coisa, Suzy. Se eu for Eu falar, as pessoas. sei, o pessoal vai se lembrar porque te vê em tudo que é lugar. Elias, eu me lembro que quando foi a tua vez para fazer o teu capítulo, tu disse uma coisa, tu falou sobre contextualização, eu pensei, gente, não tô sozinha nesse mundo. Eu juro que eu achei. Fiquei tão feliz, eu pensei, que bacana, porque isso era um troço que sempre me martelava muito, sabe? E eu me sentia meio solitária nessa bandeira. Até vamos aproveitar antes da nossa E de repente a conversa. gente pode, e de repente a gente tem mais com Ó, quem conversar. Né? Ó, o olha livrinho aí, aqui, olha. ó. Eu vou deixar, depois tu me passa o link da venda do livro, vamos deixar nos comentários desse nosso vídeo. Gente, esse Tá livro do bom. Elias é maravilhoso. Olha eu fazendo as propagandas aqui. Ai, que Mas bom, não obrigado, adianta, Suzy. coisa boa a gente tem que divulgar assim. Né? E é contextualizando Kardec. Né? É trazendo as visões, as coisas de Kardec. Elias, agora eu vou te fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Sim. Conta, mas tem que ser com detalhes. Pode ser assim, lá do tempo do Ariri Pistola. Como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Ô, Suzy, Eu a sei que tu é impressão que eu filho tenho. de família espírita, não é? A impressão que eu tenho foi assim, sabe? Eu não sei, eu sei que o pessoal tem uma crítica danada à história de umbral, mas eu vou usar esse termo, tá? Na falta de outro, até porque eu Usa. não sei que termos usar, né? Ou na erraticidade, para quem preferir. Erraticidade tem uma hora que eu acho tão genérico e abstrato, sabe? Eu, Mas eu quando gosto quero me daquela ideia. divertir, eu uso umbral mesmo. Umbral Não mesmo. umbral mesmo, sabe? Dentro daquela ideia André Luiziana, assim, né? Isso, Eu brinco isso. assim, que eu devia estar num estado mais ou menos parecido com aquilo ali, sabe? E Sim. aí o espiritismo entrou na minha vida, provavelmente com meu pai, que foi lá e falou assim, não, vamos dar um jeito nesse coitado aqui, vamos tirar ele daqui, vamos ver se a gente leva ele para uma oportunidade na Terra para ver se está conserta ele, né? Então, acho que foi por aí assim, sabe? Porque eu já nasci numa família espírita, meu pai era uma pessoa maravilhosa, um dirigente de casa espírita. Então, assim, eu nasci num lar muito abençoado, né? Então, eu falo que eu fui cercado de privilégio desde o nascimento e tem hora que eu me sinto numa dívida tremenda com a vida,
porque foram muitos benefícios que eu colhi ao longo da vida, né? Filho de um lar espírita, com um pai e uma mãe que, embora fosse uma família bem pobre, né? Porque no Brasil, para não ser bem pobre, tem que fazer parte de uma pequena elite de 10% da Sim, população, né? sim, sim. Então, mas era uma vida muito boa, sabe? Cresci muito livre. Então, mesmo no ambiente espírita, era muito livre, a gente teve uma liberdade muito grande, né? Ai, Então, que assim, coisa foi uma boa. vida muito abençoada. Então, quando eu vim a me perceber mesmo, do ponto de vista de tentar fazer uma leitura crítica até da minha experiência religiosa de berço, Uhum. né? Eu já tinha meus 19 anos, eu me lembro que o primeiro livro que eu li, livro espírita, foi Sinal Verde. Eu aproveitei que eu ia fazer uma viagem, acho que eu devia ter 17 anos, né? Eu ia fazer uma viagem e comprei o Sinal Verde e fui ler durante a viagem. Então, Sim. assim, foi assim, né? E depois eu me interessei em ler a obra kardeciana, eu tinha meus 19 anos quando eu comecei a fazer um estudo de Kardec, né? Novinho, E né? Bem novinho. eu era bem novo ainda, mas assim, como eu já vivia no meio de família espírita, então, de certo modo, isso já era familiar, né? Então, quando eu comecei a fazer o estudo da obra de Kardec, me interessei por conhecer a Bíblia, fui fazer um estudo da Bíblia, né? Na época eu estava comprando aquela coleção Os Pensadores, da editora Abril, estava lendo outros pensadores também. Não entendi porque que eles não colocaram Kardec na publicação, e até escrevi É. para eles, achei que eles deviam Oh, ter colocado, né? que Então, bonito. assim, então foi por aí, sabe, que eu fui me entendendo espírita, né? E toda a vida me identifiquei muito. Eu acho que o espiritismo, ele para mim representa uma oportunidade de não abrir mão da minha racionalidade. Eu sou muito racional, sabe? Eu acho Uhum. muito bom não abrir mão da minha racionalidade por conta de religiosidade. Eu acho muito bom. É ótimo, é ótimo. São muito bons os nossos debates, né, no grupo. E tu tem tido um papel muito bacana ali no grupo, de debater, de puxar as pessoas, né? Eu tento não deixar o Felipe sozinho, sabe? Porque às vezes eu noto, para Claro, quem está à frente na moderação, esse é um desafio muito ruim. Você claro perceber que que você sim. provoca e as pessoas não respondem, é muito ruim, né? Não, e Então já tem um trato cansativo. comigo. O É. Felipe provoca e eu vou responder sempre, porque eu não quero que ele se sinta só. Eu coloco sempre uma observaçãozinha, mas eu acho bonito que tu responde e dá aquela interação com as pessoas. Isso é muito bacana mesmo. E aí, eu te pergunto, Elias, como é que o espiritismo, que esse movimento de espíritas progressistas entrou na tua vida? Como é que aconteceu isso? Como é Não, que não, aconteceu? Suzy, o espiritismo progressista nunca entrou na minha Ele vida. sempre Eu, esteve na tua vida. não, uai, eu nunca consigo ver o espiritismo de outra perspectiva. Eu até Mas tu brinco, eu falo assim, entendeu, olha, né, o que eu te disse? eu não consigo entender como é que o espiritismo perdeu o caminho do Hum, jeito que perdeu nos últimos 30, 40 anos, eu não nossa, entendo. Sabe? Eu acho que o espiritismo perdeu o caminho, né? Perdeu o rumo. degringolou. Então não fui eu Degringolou. que entrei, foi o espiritismo que saiu, sabe? O Né? espiritismo Não entendo. conservador. Porque, na verdade, o espiritismo que eu conheci toda a vida era esse espiritismo integrado na vida popular, na vida social, sobretudo identificado com as Uhum. necessidades das pessoas mais desamparadas do mundo. Para mim, o espiritismo sempre foi isso. A Fraternidade Espírita, a casa que eu, inclusive, ajudei a criar, né? Num bairro de periferia aqui de Goiânia, lá na Vila Mutirão. Então, assim, na época, era uma região que o governo mudou para lá 20 mil famílias de diversos locais diferentes, de várias invasões aqui de Goiânia. Então, era um ambiente Sim. assim, de De extrema carência. ocupações. Uhum. É, então, era um ambiente de extremos desafios. Então, assim, para mim, o Espiritismo sempre foi isso. Eu acho que as pessoas não entenderam que o Espiritismo É. sempre foi isso. E, de repente, começaram a imaginar um espiritismo de elite, um espiritismo Uhum. descomprometido com a realidade social, e que eu não concebo, não consigo ver isso. Kardec nunca foi assim. Kardec era profundamente comprometido com a realidade dos Nossa. operários franceses. Né? Sim, sim. Ele tinha uma Então, vida social, é, no sentido de justiça, né? então assim, eu não consigo entender como é que o espiritismo perdeu esse rumo, mas eu faço uma leitura. Eu acho que a Célia Ribas, ela faz uma leitura boa disso, né? Na medida que a gente vai conseguindo penetrar mais a ideia espírita no meio da sociedade católica que nós temos, é natural que Uhum. o catolicismo e o protestantismo comecem a pautar o pensamento espírita.
E a essência do pensamento católico e protestante é a valorização da propriedade privada, né? É a valorização da experiência do conforto material, do privilégio, né? Então, assim, a essência, eu até estava me lembrando aqui eu tô idealizando um artigo para eu escrever, sabe? Né? A revelação espírita e o espírito do capitalismo, sabe? Porque eu não sei de onde as pessoas tiraram que a gente tem algo daquele espírito capitalista protestante, né? Então, assim, eu acho que eu não entrei no espiritismo progressista, acho que o espiritismo que saiu da perspectiva progressista, que o próprio Kardec imprimiu nele, sabe? Lá do início ele é progressista. Se as pessoas não perceberam isso, eu sinto muito, você não entendeu o espiritismo. Eu sinto muito que você não tenha entendido. O espiritismo é, por natureza, progressista. Sim. Não tenho a menor dúvida disso, menor dúvida. Mas eu me refiro a esse nosso movimento, então vou usar um outro termo. Esse nosso movimento de espíritas Como é que eu achei essas pessoas? Como é que tu achou essas pessoas? Olha, sabe que eu nem me lembro, eu sei que alguém um dia falou, Elias, tem um pessoal querendo criar um grupo de estudo, né? E aí, às vezes, você pode se interessar. Eu nem me lembro quem foi que me falou, sabe? Eu falei, eu me interesso. Aí me integraram num grupo que nem nome tinha, né? Tu te lembra a função? Aí nós fomos conversar nesse grupo para discutir, ver que nome que dava, qual que era a arte que ia usar. Aí virou aquela confusão toda que você lembra, né? Para escolher o nome, para escolher a arte. Aí depois definiu o que seria SEJUS, né? Coletivo Espírita de Estudos de Espírito e Justiça Social. Aí criou aquela arte toda bonita lá, vermelha, que eu nem me lembro, parece que foi o Juvan que criou. Né? O Juvan. Então assim, e aí pronto, eu estava lá dentro, né? Eu nem imaginava que para mim, naquela época, sabe, eu estava achando um grupo de interlocução para poder estudar, só isso. Aí que eu percebi que as pessoas ali todas eram de esquerda, aí que eu percebi que as pessoas ali estavam se procurando, se unindo, porque não estavam encontrando espaço nas suas casas espíritas. Eu sou privilegiado, Suzy, em todos os sentidos. Eu falo, eu não sei o que eu vou fazer quando eu for prestar contas do que eu fiz, do quanto eu recebi. Né? Eu vou chegar numa situação muito difícil do outro lado, porque a casa espírita que a gente estruturou, até hoje, a gente não perdeu essa perspectiva de identidade com essa realidade, sabe? Sim. É claro que lá, eu não vou dizer assim que todo mundo tem a mesma visão, não tem, né? Mas, assim, predomina, até para você ver como que até ideologicamente isso reflete, lá predomina pessoas de esquerda, até hoje. Que maravilha! Né? Que predomina pessoas de esquerda. Quando a eleição foi acontecer, a gente não conseguiu fazer um debate dentro da Casa Espírita a respeito das possibilidades que estavam postas. A gente viu que não seria prudente, porque algumas pessoas reagiram de maneira que a gente achou que era melhor não fazer, né? Mas as pessoas conversavam livremente, sabe? E sem problema. E assim, eu acho interessante que as pessoas que são de esquerda não costumam impor seus pontos de vista. Sabe? Isso é muito bom. Então, foi muito respeitoso o processo, foi muito tranquilo, as pessoas que quiseram votar no Jair Bolsonaro votaram, né? Muitas pessoas se posicionaram claramente porque que não votariam, porque que iam votar no Fernando Haddad. Né? E assim, sabe, foi uma coisa tranquila, não teve traumas. Teve alguns colegas que, quando perceberam que a maioria ali era de esquerda, a gente teve pelo menos 2 colegas que sempre foram mais ausentes. E por isso aproveitaram de radicalizar essa ausência e dizer que era por isso. Sim, eu falo assim, olha, já eram colegas que não participavam muito, então perda a gente não teve nenhuma, sabe? Sim, perda ótimo. A gente não teve nenhuma. Que bom isso. Na verdade, ali, Elias, quase todos nós temos a mesma situação de termos, eu notei, de termos sido meio que escanteados a partir de 2016, mais ou menos. Não, antes até, 2014 foi quando começou, daí 2016 foi concretizado o golpe, né? E aí, então, as posições dentro das Começou em 2013 com aquela grande manifestação que teve, né? Começou já... ali já começou a surgir um clima, né? Isso. Um clima. E aquilo foi indo, né? Durante esses anos, em 2014 até 2016, a coisa se concretizou mesmo,
né? E na eleição, aí pronto, fechou. Fechou! Na eleição, fechou. Eu me lembro que antes da eleição, eu fiquei muito preocupado, porque eu vi muitos espíritas se posicionando em defesa do nome do Jair Bolsonaro, né? Uhum. E eu me preocupei com isso, eu achei que não havia muita identidade entre nós espíritas, nossa maneira de pensar e a própria personalidade, né, dele enquanto ser humano, candidato, né? Então, eu me preocupei com isso e experimentei fazer uma sondagem. Eu elaborei um texto onde eu manifestava essas preocupações e mandei para um grupo assim, de uns 20 colegas espíritas, né, que eu achei que poderiam me dar um feedback. Eu achei muito interessante o feedback que eu recebi, sabe? Porque eu recebi feedbacks assim, que aí eu percebi a gravidade do problema. Até então, eu estava vendo a superfície. E ali, com essa pequena sondagem que eu fiz, eu percebi a gravidade do problema. Então, eu percebi o seguinte, eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que me colocar com muita clareza para que as pessoas saibam que não é consenso. Né? Que eu sei que eu sou um João Ninguém, eu sei que eu não tenho expressão nenhuma no movimento espírita, né? Mas como eu faço palestra em várias casas espíritas, como eu tenho um canal, um blog... Pelo menos na tua região, né? Me veem. As pessoas me veem. Então eu falei, não, eu acho que eu vou me posicionar com muita clareza para não ter dúvida. Eu até confesso para você, eu não sou muito assim, quando as pessoas falam de esquerda, de direita, eu não sou muito presa a esse modelo, não. É claro que eu tenho minhas convicções que se ancoram muito mais no segmento da esquerda, no ideário de esquerda. Né? Eu falo assim, mas eu tenho coisas que eu reconheço como virtudes e que estão no ideário de direita. E tem coisas que estão na esquerda e que eu não aprovo, que eu não concordo. Tu é tipo assim, então, um centro-esquerda. Não sou nem centro-esquerda. Na verdade, se for pensar assim ideologicamente, eu sou mais o esquerda radical mesmo. mas eu acho que há virtudes também nos outros lados. Sim. Sabe, que a gente não pode fechar, né? Não dá para fechar. Se alguém me perguntar qual é a ideologia que eu mais me identifico hoje, eu diria assim, olha, para mim, nós estamos convergendo para uma sociedade comunal no futuro, sabe? Comunal. Sim. Não é socialismo, não é social-democracia. Sabe? No futuro, nós seremos uma sociedade comunal, onde tudo é compartilhado coletivamente, onde não existe propriedade privada, sabe? Bem naquele modelo que assim, a gente poderia dizer que seria um sonho de uma utopia marxista, de uma utopia do Thomas Moros, de uma utopia, sabe? Sei lá, quem mais? Do Robert Owen, né? Então, eu acho que o mundo caminha para isso. Agora, sim, eu não deixo de ver que há virtudes em alguns ideários que a direita ainda hoje defende e que a esquerda, às vezes, fecha os olhos, como, por exemplo, a questão da liberdade de iniciativa. Né? Eu acho que tem algumas questões que estão no ideário da direita e que a gente tem que tomar muito cuidado de não sacrificar por conta do ideário de esquerda que a gente defende, sabe? Eu acho que até a ideia de liberdade, a esquerda às vezes sacrifica ela um pouquinho em função do interesse coletivo, e eu acho que é importante a gente conciliar. Então, assim, eu não sei como é que eu me identificaria, mas agora eu fecho com o lado de esquerda, porque eu acho que sim, a gente tem um compromisso com a sociedade, a gente tem um compromisso com o coletivo, um compromisso com os menos favorecidos, e aí eu acho que a esquerda, nesse ponto, ela cobre isso de uma maneira muito bonita, até porque o capitalismo a gente sabe que ele está com os dias contados e ele não é solução para o mundo, né? Tanto é que acho que todas essas nossas crises, todas elas, são frutos desse capitalismo, né, Elias? São, inevitável. O capitalismo precisa se manter. E ele, para se manter, né, ele vai sacrificando. Sacrifica o que precisar, inclusive vidas humanas. A gente sabe vidas, disso, né? Natureza, meio ambiente, animais. Ele vai sacrificando, vai passando por cima como um rolo compressor. Né? Quando você coloca o lucro como prioridade, né, é inevitável que você sacrifique tudo mais que vier à frente. E eu acho que é isso que as pessoas ainda não perceberam quando espíritas defendem o capitalismo como sistema. Acho que eles não perceberam, não sabem nem do que estão falando quando falam. Tu sabe que eu não sou uma pessoa religiosa, eu não escondo isso das pessoas, mas a figura de Jesus, a figura histórica de Jesus, ela me marca demais, ela é uma coisa assim, me encanta, sabe? Me encanta. E conhecendo a figura de Jesus, não tem como as pessoas abraçarem o capitalismo. Não tem como, né? Um homem que passou a vida se doando e doando a sua
energia, a sua caminhada de vida para as pessoas. Isso é tão lindo, tão lindo. Suzy, e assim, eu gosto de, para mim, quando alguém pergunta a respeito disso, como que eu vejo a pessoa de Jesus nesse sentido, eu falo, olha, eu acho que ele mesmo não deixou dúvida. Quando o rapaz chegou para ele e falou assim, mestre, que mais que eu faço? O que mais que eu tenho que fazer, né? Ele falou, se é que você já faz tudo certinho, vai e vende tudo que você tem, né? Eu brinco, eu falo assim, eu morro de medo de encontrar Jesus um dia, sabe? Porque se ele falar, Elias, né? Ó, tô vendo que você até já escreveu um livro, que bom, né? 30 e tantos anos, quase 40 anos aí de atividade espírita na fraternidade, que maravilha, Elias, parabéns, está ótimo. Então só falta uma coisa, vende essa porcariada. Vou ficar numa situação muito difícil, sabe, Suzy? Então, assim, e esse é o teste final que Jesus coloca. Para você fingir que não está entendendo esse recado. Né? Ele que dizia que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, ele que falou, olha, não vão com nada, leva a sua bolsa e o seu cajado e nada mais do que isso, porque vocês não vão precisar de mais nada do que isso para fazer o trabalho que o reino dos céus espera de vocês. Quer dizer, eu hoje até quando eu vejo espírita preocupado com dinheiro, eu falo, gente, nós estamos preocupando com a coisa errada. Exatamente. A causa do Cristo não depende disso, né? Não depende de dinheiro, a não nossa depende de aflição está no lugar errado. Não depende de nada. Sabe? Então, eu acho que não tem como ter dúvida com relação a essa proposta. E se o Espiritismo tem a ver com ela, não tem como ter dúvida em relação ao Espiritismo, sabe? O Espiritismo não tem nada a ver com o capitalismo, gente. Não tem, não pode ter. E se tiver, está errado. Exatamente. Tem que acordar para isso. Exatamente. Ai, coisa boa. Eu acho que é isso aí, Elias. Eu acho que a gente só tem que ter a certeza de que temos muito trabalho pela frente. muito trabalho pela frente. Eu gosto da ideia, quando Kardec falava da transformação social, nesse momento, eu estou me detendo nesse assunto especificamente, por conta de um estudo que a gente fez na EFAS no ano passado, sobre as leis morais, e eu fiquei encarregado de transferir para o texto a parte de desigualdade social e de direito de propriedade. Então, estou tendo que reestudar isso tudinho, né? Estou tendo que voltar nos autores, estou tendo que fazer um trabalho até de ampliar minha leitura, lendo os autores capitalistas, lendo os autores socialistas, tá? Procurando entender o pensamento de todos eles e ver como é que Kardec lidava com isso, né? Então, assim, Kardec também tinha um profundo sonhos de uma transformação da sociedade. Embora Kardec ele não tenha... E aí eu acho interessante que eu vejo o pessoal de esquerda tentando puxar Kardec para a esquerda, o pessoal de direita tentando puxar para Kardec direito. Eu falo, gente, isso é uma ilusão. Kardec não se posicionou. Aliás, não, ele se posicionou muito bem. Kardec era um liberal. Ele era um liberal. Ele não abraçou o ideário socialista. Ele não abraçou o ideário socialista na época. O fato de ele não ter abraçado não significa que o espiritismo seja incompatível com a proposta socialista, nada a ver. Né? Simplesmente porque na época acho que ele não tinha isso claro, não tinha ainda uma teorização a respeito, a teoria de Karl Marx nem havia sido apresentada. Então, por tudo isso, Kardec não se apresenta como um socialista, né? Até porque ele também não queria tomar partido. Tá? Mas assim, então eu estou influindo de novo nesse estudo e estou encantado com quanta coisa a gente vai descobrindo. Né? Leon Denis, que viveu a época da Comuna de Paris e que depois... O Leon Denis se posicionou, né? Era um socialista utópico. Ele se posicionou claramente, apesar de antimarxista, né? Ele se coloca contra Karl Marx, o que é uma pena. Ele era utópico, né? Ele era um socialista uma pena, porque ele se coloca contra Karl Marx, talvez porque ele não tenha atentado para a teoria econômica do Karl Marx, que é o grande trunfo. A teoria econômica do Karl Marx não tem como discordar dela. Não tem como você discutir aquilo ali. É um trabalho incrível. Então, assim, você pode questionar alguns aspectos. Então, eu acho interessante voltar nisso, sabe? Eu estou reestudando isso para poder fundamentar esses artigos e estou achando, assim, que isso vai ampliando o horizonte da gente de uma maneira muito bonita. E cada vez mais eu percebo que o espiritismo ele tem que se identificar com a causa de quem tem prejuízo. Não dá para abraçar o privilégio da elite. Não dá, a gente precisa... Não dá para defender a elite. Não tem como. Nós precisamos estar ao lado de quem sofre mais, dos que mais sofrem. Esses é que precisam ser, né, amparados e abraçados. E de um ponto de vista econômico, isso se traduz em 90% de pessoas que, de certo modo, estão excluídas do benefício que todo mundo produz, né? Exatamente. E aí sim nós vamos estar tocando corações
Mas, enfim, né, Elias, as coisas meio que degringolaram, como tu disse, de uns 30 anos para cá, 30, 40 mais ou anos menos para isso. cá, a coisa meio que Se foi perdeu. indo, se perdeu, e talvez alguns superegos, sei lá, não se sabe exatamente, mas pode ter acontecido, algumas pessoas que conduziram isso e conduziram de um jeito pernicioso, né? Não sei. Eu gosto daquela ideia da Célia, sabe? É a mistura Uhum. inevitável do espiritismo com essa vertente católica do Brasil, né? Sim. Com o movimento protestante do Brasil. E Eu depois acho que com a não tinha chegada como ser diferente. do neopentecostalismo também, que ficou. Isto. Porque se tu falar com algum espírita mais radical desses, da vertente bem extrema-direita, eles agem de forma idêntica, eles falam e se expressam de forma idêntica aos neopentecostais. É É, muito, muito curioso. então, assim, é uma mistura cultural, né? É uma Então, o que eu mistura acho que a gente tem que cultural, fazer? Eu acho que a gente tem que dizer assim, olha, existimos, somos muitos, tá? Nós Isso, somos muitos espíritas que defendemos o legado kardeciano a partir da perspectiva original dele, né? Alguém pode exatamente. até falar, mas a perspectiva original dele não era nem direita nem esquerda. Eu posso concordar, falo, não, tudo bem, ok. Não vamos vender para uma outra ideologia, não, mas vamos fincar os pilares que estão ali estabelecidos. Sim, Né? Então, eu exatamente. acho que a gente tem que ser muito firme nesse ponto, É. sabe? E formar um corpo. E formar um É. corpo, né? Um E corpo que de. bom, né? Que bom que isso está acontecendo, que bom que esse movimento é uma realidade, né? É, Elias, querido, eu agora vou te querida. pedir, vou te Ah, pedir, para a gente finalizar essa nossa conversa, assim, que foi uma delícia, que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, que tu deixe uma mensagem de carinho, de esperança, de amor para as pessoas que estão nos escutando, porque tu sabe, né, que tá todo mundo precisando, tá todo mundo muito necessitado né, dessa esperança. Então faz isso aí, deixa uma mensagem bem bonita aí para gente. olha, eu vou voltar numa pessoa que é muito querida, eu acho, de todo o movimento espírita que está aniversariando hoje, né? Que é o Chico. Eu acho que Hum, se alguém não aprendeu a gostar do Chico, ou tem ainda birra, qualquer ressentimento em relação a ele por qualquer motivo, me perdoe, mas para mim é uma das almas grandiosas que a gente teve no movimento espírita brasileiro. Gosto muito dele, não tenho problema nenhum em analisar a literatura que ele nos deixou de legado de uma maneira crítica mesmo, analisar sim. racionalmente, dentro do critério que Kardec propôs. Então, tenho um carinho imenso pelo Chico e quero trazer uma mensagem que ele fez de referência para ele e que, segundo ele, foi a mãe dele quem disse isso para ele num dos dias mais sombrios da vida dele, né? Tudo passa, meu filho, aguenta que tudo passa. Depois até isso virou um conto, né? E isso, aliás, acho até que já existia algum conto nesse sentido antes também, de algumas tradições, Sim, de dizer, olha, tudo passa. Eu penso que esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar que ele também é passageiro, sabe? Eu vejo as pessoas desesperadas, mas os retrocessos estão acontecendo. Ok, gente, eles vão acontecer, mas daqui a um tempo a gente está fazendo tudo de novo e está tocando é, bola para frente novamente, sabe? É assim, o mundo é feito de idas e vindas. Eu, nesse momento, estava lendo, hoje, ainda há pouco, ali, lendo a história da Comuna, né? A Comuna de Paris, tá? Em 1870. Então, assim, a experiência que aquele povo viveu foi dramática, foi dolorosa, tá? é, E eu estava lendo o texto e vendo como Karl Marx chama atenção para a dignidade com que eles viveram aquela experiência, a nobreza de sentimentos, né? A capacidade de altruísmo que eles tiveram. E assim, você vê tudo jogado por terra e as pessoas sendo mortas, sendo trucidadas. Mas depois vem de novo a esperança, sabe? As coisas caminham para o melhor. Então, eu queria dizer isso, sabe? Tudo passa. Isso é temporário, isso é passageiro. Essas pessoas que hoje estão achando que podem muita coisa. Amanhã elas vão ter sido vencidas pelo tempo e terão outros pensamentos no lugar. Sabe, que a gente não perca essa visão que o Espiritismo nos oferece, de visão de longo prazo. Se a gente tiver visão de longo prazo, a gente é capaz de sorrir, a gente é capaz de se alegrar, de ter esperança, mesmo no meio desse cenário sombrio que a gente está vivendo hoje. ah, que maravilha. Que maravilha, Elias. Te É. agradeço de coração, viu? É isso aí. Nós vamos E ter aí essa visão.
Fala. E aí eu quero só, então, passar aquele recadinho final que você falou, que eu não quero perder, deixar de passar do livro, né? Ah, claro! Eu vou. Sim, fala do teu livro, sim. E eu vou deixar. Tu depois me passa os links. Me passa pelo WhatsApp o link, que daí eu ponho passo sim, que aí eu vou te passar o número do telefone da Iracilda, que é o fala do WhatsApp link. dela, né? Que é o 62 98550 7071, né? E pelo título do livro, você acha ele em e-book. Gente, o livro é esse aqui. Tu vai falando, eu fico aqui. Pelo título do livro, você acha ele em e-book, na Amazon, na Scoob, qualquer livraria virtual você acha, né? E acha na estante virtual ele impresso também, tá? Pelo correio. E se mandar pela associação, ainda fica mais barato, né? Faz uma mensagem de WhatsApp aqui para a associação, desse número que eu passei, que a Sus vai colocar aí na tela, tá? Porque eu acho que o livro ficou bom, gente. Eu tenho recebido feedbacks muito bons, eu tenho ficado feliz. Esse livro é maravilhoso. Ainda hoje uma pessoa me ligou porque ele queria presentear um amigo com o livro, porque ele acha que vai ser interessante para ele. Então, assim, está sendo um feedback bom. E eu acho que o livro ajuda a gente a compreender melhor o pensamento kardeciano e, consequentemente, a proposta espírita. Muito, muito. A pesquisa do livro é muito boa, muito, muito legal. A tua linguagem é tranquila, é ótimo. Ótimo de ler, gostoso de ler. E eu não tô... Sabe que eu não sou de fazer média. Não te paguei para isso, não, né? Não, tu sabe que eu não. Elias, querido, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Sus, Fica com Deus. Em plena Sexta-feira Santa, que esteve né? Conosco, ou que estiver conosco no futuro. Coisa boa. Sim. Um grande beijo. Fica bem. Um abraço na tua família toda, esposa e filhos. É isso, obrigado, a gente se encontra lá no Sejus, nos arranca. Com certeza. Nos arranca cabelos do Sejus. Um grande abraço. Um beijo. Um grande abraço para todos. Tá bom. Tchau, querido.